Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Discipulado, Igreja de Deus. Movimento congregacional. Olá, paz seja contigo. Hoje o tema a ser estudado é a nobreza da verificação, aprendendo com os bereanos a examinar as Escrituras. Introdução. Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje, vamos mergulhar em uma passagem das Escrituras que nos traz um exemplo poderoso de como devemos nos aproximar da Palavra de Deus. Vamos falar sobre os bereanos, um povo que nos ensina sobre a importância da verificação e do exame diligente das Escrituras. Texto bíblico. Nosso texto base está em Atos capítulo 17, versículos 11 a 12. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. A nobreza dos bereanos. Irmãos, o que chama a nossa atenção nesta passagem é o elogio que Lucas faz aos bereanos. Ele os declara mais nobres do que os tessalonicenses. Mas qual era a nobreza desses crentes? Não era uma questão de posição social ou riqueza, mas sim de atitude diante da palavra de Deus. Eles, de bom grado, receberam a palavra, ou seja, estavam abertos e receptivos à mensagem de Paulo e Silas. No entanto, essa receptividade não era ingênua. Eles não acreditavam em tudo o que ouviam cegamente. Pelo contrário, eles tinham o cuidado de examinar cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles conferiam, comparavam, investigavam se o que estava sendo pregado tinha fundamento nas Escrituras. A importância da verificação. Meus amados, essa atitude dos bereanos é um exemplo para nós hoje. Vivemos em um tempo em que somos bombardeados por muitas vozes, muitas doutrinas, muitas interpretações da Bíblia. É crucial que sigamos o exemplo dos bereanos e não aceitemos passivamente tudo o que ouvimos. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do cristianismo, não esperava que sua palavra fosse aceita sem questionamento. Ele encorajava a verificação, sabendo que a verdade resiste ao escrutínio. Os bereanos nos mostram que questionar com sinceridade, buscando a verdade nas Escrituras, é um ato de sabedoria e não de incredulidade. O perigo da superficialidade. Irmãos, muitas vezes, em nossa geração, nos preocupamos tanto com a forma da mensagem, com o louvor, com a emoção, que nos esquecemos de avaliar o conteúdo. Não estou dizendo que o louvor e a emoção sejam ruins, mas eles não podem substituir a centralidade da palavra de Deus. Precisamos ter o cuidado de não nos deixar levar por experiências espirituais que não têm base bíblica sólida. A fé verdadeira é aquela que se alicerça na palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo capítulo 119, versículo 105.
O exemplo de Apolo. Para ilustrar ainda mais a importância do conhecimento bíblico e da humildade para aprender, o texto nos apresenta o exemplo de Apolo. Apolo era um pregador eloquente e poderoso nas Escrituras, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Priscila e Áquila, um casal simples da igreja, o instruíram mais precisamente no caminho do Senhor. Apolo, com humildade, aceitou a correção e cresceu ainda mais em seu ministério. Isso nos mostra que nunca devemos nos considerar tão sábios que não precisamos aprender mais da palavra. O fundamento da igreja. Paulo nos lembra em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 21. Que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A palavra de Deus, revelada através dos apóstolos e profetas, é o alicerce da nossa fé. Por isso, precisamos buscar o conhecimento das Escrituras, como Paulo orava para que os efésios fossem cheios do conhecimento de Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios capítulo 1, versículo 17. E para que os colossenses crescessem no conhecimento da vontade de Deus. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses capítulo 1. A palavra como verdade e santificação. Jesus nos diz em João capítulo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. É através da palavra de Deus que somos santificados, transformados à imagem de Cristo. É através dela que a nossa fé é fortalecida. Por isso, amados, não negligenciemos o estudo da Bíblia. Leiam, meditem, orem e peçam ao Espírito Santo que lhes revele a verdade contida nas Escrituras. A interpretação correta. O apóstolo Pedro nos adverte que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 a 21. Devemos ter cuidado para não torcer as Escrituras para que elas se encaixem em nossas ideias preconcebidas. Em Isaías, capítulo 28, nos ensina que a palavra deve ser estudada. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Portanto, o que exclama é: preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. Isaías capítulo 28, versículo 10. Devemos buscar o contexto, comparar passagens e pedir a direção do Espírito Santo para compreendermos a vontade de Deus. O Evangelho para todos. Irmãos, o Evangelho é para todos os povos, línguas e nações. Em Atos 2, vemos o cumprimento da profecia de Isaías 28:11, quando o Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em outras línguas, para que todos pudessem ouvir as grandezas de Deus em sua própria língua. A Septuaginta. A tradução do Antigo Testamento para o grego foi uma providência divina para que a palavra pudesse
alcançar mais pessoas. Não importa a nossa origem ou língua, todos somos chamados a examinar as Escrituras e a encontrar a verdade que liberta. A autoridade das Escrituras. Paulo nos afirma em Gálatas capítulo 1 que o evangelho que ele pregou não era segundo os homens, mas sim por revelação de Jesus Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 12. Suas epístolas são Palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, e têm autoridade para a Igreja. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 14. Se alguém cuida profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Conclusão. Irmãos e irmãs, que o exemplo dos bereanos nos inspire a sermos mais diligentes no exame das Escrituras, que não sejamos superficiais nem ingênuos, mas que busquemos a verdade com humildade e sede de conhecimento. Lembrem-se, a palavra de Deus é a nossa bússola, a nossa luz, o nosso alimento espiritual. Que possamos crescer no conhecimento de Deus e viver de acordo com a sua vontade, para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento para compreendermos a sua palavra. Amém. Este foi o primeiro estudo do discipulado da Igreja de Deus do 7º dia congregacional. Para ter acesso a mais estudos da Sã Doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site você encontrará vários estudos da Sã Doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.